Fala galera do Zona de Comando, estamos de volta com a oficina mecânica que hoje cobre todas as novidades que Lua Arcana trouxe pra gente e o nosso olhar vai ser aquele de Commander Mesão para entender quais dessas mecânicas são interessantíssimas para o Mesão e quais não são boas, ok? Começando com a primeira habilidade delas, que foi novidade em Lua Arcana, a habilidade de Meld, que foi traduzida como fusão, né? Basicamente, dois cards que você controla e que você é dono, né, desses cards, estão lá em jogo e eles, com um determinado nome, vão se fundir e virar um card só. Essa é a ideia de fusão, né? Basicamente, o que a gente tá já começando a análise aqui, né? Então, o que a gente está falando é: eu vou pegar um card que eu tenho em jogo, mais outro card que eu tenho em jogo, e eu vou transformar esses dois em um, tá? Isso é interessante para um Commander Mesão, se a gente for analisar. Honestamente, na minha sincera opinião, eu acho fusão uma habilidade ruim para Commander Mesão. A habilidade de fusão ela pode ser excelente num selado, né? Ótima num draft, por exemplo, mas num Commander Mesão, em que a gente tem uma série de oponentes, a gente enfrenta uma série de possibilidades de remoções nas mãos dos oponentes que podem afetar a gente e as nossas criaturas. Tendo em vista isso, você arriscar dois cards, duas permanentes suas, se transformarem em uma, para você tomar uma remoção e perder as duas, eu acho sinceramente que não vale o esforço. Então, a habilidade de fusão em si, ela é interessante para formatos selados, mas fora do Commander, né, do Commander Mesão. Honestamente, uma habilidade que não vale a pena o esforço para pouca coisa, certo? Eu acho que num formato mais competitivo talvez, certamente nos formatos selados em draft, mas Commander Mesão não. A ideia parecia boa, mas para o nosso formato querido isso não se justifica, ok? Vamos lá para a próxima habilidade de emergir, o Emerge, né? Basicamente a gente tem uma criatura de custo alto e a gente pode usar alguma criatura nossa que esteja em jogo, e aquele custo daquela criatura convertido, o custo da criatura que estiver em jogo, vai baratear o custo da nossa criatura que está na mão, que a gente vai castar ela, vai fazer essa mágica por um custo alternativo, né? Que é esse custo de emergir. Isso já é interessante, ok? A gente consegue pegar uma utilidade bem maior nisso para o Commander Mesão, a partir do momento em que você, deixa eu até aproximar aqui a tela um pouco, dar um zoom, em que você, para fazer o custo alternativo de uma mágica sua, você vai sacrificar uma criatura, tá? Então isso é interessante porque normalmente a criatura que vai vir com o emergir, ela é mais forte, né, do que a criatura que já está em jogo, e isso acaba servindo como uma fonte de sacrifício até, né, para uma criatura sua que esteja em jogo. A gente sabe que às vezes a gente precisa disso, em determinados decks de Commander, você precisa de alguma fonte de sacrifício, seja ela um artefato, seja ela um terreno, né, você vai precisar de uma fonte de sacrifício, e o emergir, essa habilidade acaba servindo para essa função também, né? Para você poder se beneficiar daquelas habilidades que são desencadeadas quando sua criatura morre, por exemplo, né? Você poder ter algum efeito, algum benefício, colher algum benefício da sua criatura sacrificada sendo morta, né? Então eu acho que o emergir ela já serve um propósito bem mais interessante para um Commander Mesão, servindo até como uma fonte de sacrifício. É legal sim, e a habilidade certamente bem melhor do que a fusão, né? Tivemos também o Escalate, que é basicamente o escalar, né? Uma habilidade de escalar. Isso eu achei também muito, mas muito bom, porque não tem nada pior, eu acho que vocês vão concordar comigo, do que num Commander Mesão, por exemplo, lá no turno 10, 12, você comprar
um elfo místico da vida, um elfo de Lanoir, uma criatura que naquela altura do campeonato já não serve para muita coisa. Uma criatura excelente para começo de jogo, para os primeiros 2 turnos, mas que ela vai piorando à medida que os turnos vão passando. Acredito que a ideia de eles fazerem o escalar foi dar uma significância maior, ou dar uma relevância maior para um card que pode ser usado sim em turnos iniciais, e ele vai ter um efeito bom, mas que quanto mais mana você conseguir pagar para usar esse card, mais você vai desfrutar dos benefícios dele. Isso eu achei ótimo, porque é uma carta. As cartas com escalar vão servir tanto para começo de jogo quanto para turnos posteriores do jogo, ou a fase mais tardia, né, do jogo, a gente chama de late game. E no late game a gente vai ter uma mágica fraca de turnos iniciais virando uma mágica bem forte lá no late game. Então até separei aqui um card excelente para a gente dar uma olhada, que é o Esforço Coletivo, para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Então o Esforço Coletivo é um feitiço de 3 manas que você vai escolher um dos efeitos dela, né, que é basicamente ou destruir uma criatura alvo com poder maior ou igual a 4, ou destruir um encantamento, ou colocar um marcador +1/+1 em cada criatura que você, por exemplo, controla. Tá? Você vai escolher um desses 3 efeitos. Agora, o escalar diz que você pode escolher mais de um modo, não só um, para cada criatura que você virar, né? É um custo extra, né? Então, você, por exemplo, nos turnos mais tardios do jogo, no late game, você compra um feitiço desse e tá com uma presença em campo interessante, com bastante criaturas, você pode utilizar não só o custo da mágica, como o custo alternativo, virando criaturas que você controla para escolher mais modos, né? E aí a mágica, ela se torna uma mágica muito mais potente, né? Aqui mesmo, no site, explicando a habilidade de escalar, a gente tem um outro exemplo, né? Que é uma mágica instantânea de 1 mana, que se você paga 2, além desse primeiro, você vai poder escolher mais de um modo, né? Então, isso é interessante pra caramba. A gente sabe que o Commander, às vezes você vai... versatilidade, eu diria que é a palavra mais importante para um mesão. Então, você tem uma carta que você consegue, com ela, ter versatilidade, né, poder usá-la para diferentes propósitos ou diferentes circunstâncias, isso no Commander mesão vai ser sempre bom. E a habilidade de escalar traz exatamente essa proposta, então, obviamente, vai ser uma habilidade muito boa para o nosso Commander mesão, certo? Então, temos aí escalar, uma boa adição de Lua Arcana para o nosso Commander mesão. As cartas dupla face não tem muito o que falar disso, né? Basicamente são cartas que, quando elas são viradas, elas têm ou elas se transformam em outro tipo de card ou tem algum outro efeito. Isso já existe, não é de hoje, né? Então não é uma novidade isso aqui, não vou comentar nada a esse respeito, tá? Loucura, a gente já comentou no vídeo de Sombras em Innistrad, então eu não vou comentar isso de novo aqui. Aí vocês voltem lá no Oficina Mecânica Sombras em Innistrad, que vocês vão poder ver qual foi a análise feita para a Loucura. A mesma coisa para o Delírio, certo? Que também foi uma habilidade que surgiu aí em Sombras em Innistrad e nós já analisamos em Sombras em Innistrad. Então, até vou deixar o link na descrição aí do vídeo para vocês assistirem a Oficina Mecânica de Sombras em Innistrad, para ter uma ideia do que nós avaliamos sobre essa mecânica no episódio anterior. E finalizamos, ou seja, basicamente o que Lua Arcana trouxe para a gente de novidade foram essas 3 mecânicas inéditas, né? Escalar, a habilidade de emergir e a mecânica também de fusão. E as 2 melhores, então, emergir e escalar, ficam aí como destaque para Lua Arcana para o nosso Commander mesão. Tá chegando a hora cada vez mais, eu acho que a Wizards tem acelerado os lançamentos, né? Então a gente já teve Conspiracy 2 saindo e daqui a pouco já vem Kaladesh por aí, os spoilers já estão rolando. Então
muito em breve, eu agora depois dessa oficina mecânica, eu já vou fazer análise profunda dos cards de Lua Arcana e a gente encerra, né, a série com o nosso top 10. E aí eu já quero rapidamente entrar em Conspiracy 2. Eu espero fazer isso antes que saia, antes do pré-release, do pré-lançamento de Kaladesh. Vamos ver se eu consigo. Na verdade, por exemplo, o top 10 já está pronto. Eu só vou fazer primeiro a análise profunda dos cards, mas o top 10 já está prontinho. É só gravar. Então eu espero conseguir. Eu fico por aqui, pessoal. Obrigado por mais essa audiência nesse vídeo. Grande abraço a todos.